E é isso mesmo. Você que não tem a Bíblia, você pode anotar aí e depois você lê. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Irmãos, nós não podemos esquecermos uma coisa muito preciosa, que o nosso Deus, Ele trabalha com avisos. Eu sei que nos últimos dias, o Brasil teve um período aí do carnaval, e muitas pessoas que zombavam da nossa fé fazem isso, na verdade, na ignorância, espiritual. Então zombaram da nossa fé, tentaram desfazer daquilo que nós acreditamos. Mas eu queria deixar um alerta para você, Talvez você esteja aí acompanhando, ou você participa de algum grupo, que alguém vai compartilhar essa transmissão, e você talvez não acredite. Mas olha, se o mundo acredita ou não, a Bíblia se cumpre. A Bíblia não é uma opção, a palavra de Deus não é uma opção. Quando a pessoa fala assim, olha, não, eu não acredito, vou viver do meu jeito. Não. Ou você acredita na palavra, se submete à palavra, e é salvo, se arrepende e vive uma vida de acordo com as Escrituras. Se arrepende e vive uma vida com Deus, ou você escolhe viver a sua vida e depois você vai arcar com as consequências. Eu não sou profeta do caos, eu estou trazendo um alerta, porque a Bíblia diz que Deus trabalha com avisos. Os que são de Deus estão aí acompanhando agora, você sabe que eu estou te falando. Nosso Deus trabalha com avisos. Lá no início da criação, no livro de Gênesis, diz a Bíblia que a humanidade se corrompeu. O coração de Deus pesou quando Ele decidiu que iria destruir a humanidade. O coração pesou, diz a Bíblia, mas Ele avisou para Noé para que construísse uma arca, porque Ele iria mandar o dilúvio e iria destruir tudo. E só lembrando que naquela época nunca tinha chovido, ninguém nunca tinha visto chuva. Mas Deus avisou para Noé. Noé acreditou, era um homem justo. A Bíblia diz que ele era íntegro no meio dos seus contemporâneos, ou seja, no meio do povo daquela época, tanta corrupção, tanta maldade. Naquela época, E o nosso Deus avisou para Noé, Noé obedeceu, construiu a arca. Ele construiu a arca e Deus mandou o dilúvio, destruiu tudo. A família de Noé com a sua família, seus parentes foram salvos. E em toda a história da Bíblia, atenção Brasil, atenção mundo, Igreja de Cristo, não esqueçam, o nosso Deus trabalha com avisos. Com avisos. Então é hora de nos humilharmos, de refazermos a nossa aliança, aproveitarmos a oportunidade enquanto estamos vivos, porque os sinais estão se cumprindo. Ele trabalha com aviso, sempre avisou. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, o rei Herodes lá baixou um decreto para matar todos os inocentes, Você já ouviu falar sobre isso. E o anjo do Senhor apareceu para José e avisou, foge com a criança. Então Deus avisa, antes de qualquer coisa Ele avisa. Ele é bom, é maravilhoso, é amor, mas Ele é justo. Então, queridos, vamos abraçarmos as oportunidades, Então eu queria ler com você aqui, dividir com os irmãos, queria dividir com os amigos o que diz o texto sagrado aí. Você que está entrando aí agora, compartilha e fica aí conosco até o final, Vamos acompanhar juntos. Lucas capítulo 10, versículo 25. Fala do bom samaritano. Você já ouviu tanto sobre essa pregação, não é verdade? Mas a palavra de Deus é extraordinária. O Espírito Santo traz sempre um entendimento, algo diferente para o nosso fortalecimento espiritual. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei?
como interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse, versículo 28, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Interessante, né? Que era um intérprete da lei. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que se julgam intelectuais, né? Mas não conseguem compreender as coisas de Deus. Porque Deus se revela na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que querem, que têm desejo. Quem se julga muito sabichão, né? Não consegue compreender as coisas de Deus. E aí no versículo 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. E certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando-se pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Aleluia. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai e procede de igual modo. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja viva, igreja amada, que nos acompanham no Acre, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, através da internet. O texto é bastante conhecido, você já ouviu canções, já ouviu peças teatrais, você já ouviu muitas declarações sobre essa narrativa bíblica. Alguém muito inteligente, alguém intérprete da lei, tentou provar Jesus e perguntou qual seria os mandamentos, o que seria mais importante. Jesus fala, ensina para ele, né? Amarás ao teu Deus e ao teu próximo. E aí ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Você está aí acompanhando comigo? Ou você que irá assistir nos próximos dias, nas próximas horas? Obviamente eu e você, nós não conseguimos, não temos como ajudar todas as pessoas do Brasil. Agora mesmo, olha, nós estamos vivendo esse período de epidemias, e corta o coração de ver os noticiários, pessoas sofrendo no Brasil inteiro, no mundo, em outros países. E você que é um homem, uma mulher de Deus, com certeza você sente uma dor na tua alma, né? Mas não tem como ajudar todas as pessoas, ajudarem todas as pessoas. Mas o que Jesus ensina é sobre o próximo. Eu não tenho como ajudar as pessoas no Brasil inteiro, mas eu tenho como ajudar o meu próximo. E o próximo quem é? Já está dizendo, é o que está ali próximo de mim. É quem está próximo de mim. E aqui eu queria pontuar, igreja, alguns detalhes dessa mensagem, para que fique escrito aí no seu coração. O texto diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso aqui tem um entendimento bíblico. Jericó, você conhece a história. É uma cidade que até hoje nós estivemos lá. É uma cidade que até hoje tem marcas de uma punição de Deus. De uma punição de Deus. Então Jerusalém é a capital santa.
Então, quando se fala de Jerusalém, está falando de intimidade, está falando de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Lugar de bênçãos. E o homem descia de Jerusalém para Jericó. Se existe uma coisa que jamais você pode pensar em fazer, é sair de Jerusalém para ir para Jericó. Do lugar de bênção para o lugar de maldição. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção, que mexe comigo aqui nessa narrativa bíblica, é que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Talvez você esteja aí agora acompanhando comigo e você tem feito isso. Você tem saído ou tem abandonado o lugar da comunhão com Deus? Quantas pessoas no Brasil não declaravam que não podiam ir na igreja porque estavam muito ocupados? Estavam priorizando as coisas que a Bíblia diz que são secundárias. Coisas que a Bíblia diz que são secundárias. Você estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Estava descendo. É a coisa mais perigosa que alguém pode fazer. É abandonar Jerusalém para descer para Jericó. Igreja viva. Igreja viva. Você que acompanha aqui do Acre, você que está no Brasil, em qualquer lugar do mundo, compartilha aí com seus parentes. Talvez você tenha alguém na sua casa que estava deixando Jerusalém para ir para Jericó. Ele estava fazendo o caminho inverso, o caminho errado, que o certo é sair de Jericó para ir para Jerusalém, e não sair de Jerusalém para ir para Jericó. Muitas pessoas estão sofrendo, pagando o preço, porque fizeram o caminho errado. Tem que sair de Jericó para ir para Jerusalém, não sair de Jerusalém para ir para Jericó. E aí Jesus continua dizendo, certo homem fez isso. E aí o que aconteceu com ele? Ele estava fazendo o caminho errado. E aí ele caiu na mão de ladrões, de salteadores. O texto diz aqui, olha, que eles lhe causaram muitos ferimentos, no versículo 30, muitos ferimentos, retirando-se, deixaram semi-morto. Está cheio de pessoas que aparentemente estão bem, mas estão semi-mortas, porque foram vítimas de ataques do ladrão, do salteador espiritual. E por que foram vítimas dos salteadores, do ladrão espiritual? Porque estavam fazendo o caminho errado. Estavam saindo de Jerusalém para irem para Jericó. Caminho errado. Você está propenso, você está vulnerável aos salteadores. O ladrão ataca e atinge quem está fazendo o caminho inverso. Quem está deixando Jerusalém para ir para Jericó. Toma cuidado, igreja. Abra os seus olhos e ajude aquelas pessoas que talvez possam estar fazendo também o caminho inverso. O ladrão atacou, os salteadores atacaram e causaram-lhe muitos ferimentos, muito sofrimento. Aqui no texto, Lucas 10, 30. E ele caiu semi-morto. Aí no versículo 31 diz assim, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Sacerdote, lá na epístola de Pedro, não são só aqueles, no passado, na antiga aliança, sacerdote era aquele homem que oferecia sacrifícios. Eles representavam o povo, estava à frente. Mas hoje, sacerdotes somos todos nós, viu? Todos nós. Você que é um evangélico, um homem ou uma mulher de Deus, você é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Então o texto diz aqui que casualmente descia também um sacerdote pelo mesmo caminho, ou seja, o sacerdote estava errado do mesmo jeito. E quantos sacerdotes, né, no Brasil estão fazendo o caminho inverso? Talvez você conheça um aí, ou você mesmo,
que é um sacerdote da sua casa, também pode estar fazendo o caminho inverso. Quando o texto diz que o sacerdote passava pelo mesmo caminho, ou seja, estava fazendo errado do mesmo jeito, saindo de Jerusalém para Jericó. Caminho errado. Praticando as mesmas coisas que pessoas que estão se afastando de Deus praticam. Então, não tem nada na Bíblia que seja em vão. Tudo tem um entendimento, tudo tem uma revelação, tudo tem uma explicação, um ensinamento para nós. Então, casualmente, descia o sacerdote por aquele mesmo caminho, olha, e vendo, passou de largo, ou seja, ele estava fazendo o mesmo caminho errado, viu lá alguém que fez e cometeu o erro e caiu na mão dos salteadores e passou distante. Passou distante, passou largo, é passar distante, ou passar do outro lado. Versículo 32 diz assim: semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Ou seja, tanto o sacerdote como o levita. E eu queria só lembrar que levita não são aqueles, só aqueles que cantam, que tocam na igreja, que fazem algum trabalho na obra, não. Isso aí é só uma diferenciação de ministérios, né? Levitas são todos aqueles que fazem algo em prol da obra de Deus, que foram chamados. Então, queridos, tanto o sacerdote como os levitas, ou como o levita, passou a largo, passou distante, ou seja, fingiu que não viu. Fingiu que não viu. Deixa eu trazer um alerta aqui para você, viu? Homem de Deus, mulher de Deus, para todos nós. Toma cuidado com aquilo que você vê, você sabe que tem que fazer o certo e você está fingindo que não viu. Tem muitos cristãos equivocados, muitos homens e mulheres que se dizem de Deus que estão equivocados, viu? Sabe, tipo assim, eu vou passar distante, ele vai fingir que não vê e acha que Jesus não está de olho. Aí é que você se engana, irmão. Aí é que você se engana. Para Deus não existe desculpa, Ele é o único que esquadrinha mentes e corações. Agora, por que o sacerdote e o levita passaram de longe, fingiram que não viram aquela situação? Por quê? Porque a Bíblia diz que casualmente, essa palavra casualmente quer dizer esporadicamente, né? Não é uma coisa de compromisso. Aqui fala de pessoas que, muito embora tendo um título, tendo um chamado, tendo uma responsabilidade, sabe o que tem que fazer, mas é casual, não tem compromisso. É casual, vai de vez em quando. Agora os templos estão proibidos de fazerem os cultos, né? Para evitarem aglomerações. Mas quantas pessoas que quando os templos estavam abertos não iam na igreja, dava uma que não estava entendendo nada, não quer compromisso nenhum. Ajudar o próximo, então? Falar de Jesus? Queridos, tem muita gente morrendo e estão sedentos de ouvirem uma palavra, um convite. E muitos da igreja de Cristo estão fazendo igual o sacerdote, assim, estão nem aí, olha, fingindo que não sabe. Não é comigo, a responsabilidade é do pregador, a responsabilidade é de pastores, de líderes, e você está fingindo que não vê, e Deus está vendo isso aí. Eu não estou te acusando, estou trazendo que a palavra nos alerta. Eles viram a situação, mas eram casuais, crentes casuais. Aí uma vez perdida na igreja, não tem comunhão ali com o corpo de Cristo, e tem que congregar, irmão. Congregar não é ideia minha não, nem de pregador nenhum, não, tem que congregar. E é isso mesmo, se juntar na congregação. Agora nós estamos vendo esse período, mas as portas serão abertas. Deus dará com certeza oportunidades. Mas não faça como o sacerdote que fingiu que não viu. Não finja diante de Deus. Não finja que não tem tempo. Não finja que não pode. Jesus está voltando. E muita gente está sofrendo. Muita gente está caída, morta ou semi-mortas. Como aquele homem que estava fazendo errado, caiu lá semi-morto, mas
existe uma chance. Há um Deus poderoso que ama, inclusive aqueles que estão fazendo o caminho inverso. Existe um Deus poderoso que ama também aqueles que estão deixando Jerusalém para irem para Jericó. E Ele conta comigo, Ele conta contigo, mulher. Ele conta contigo, homem. Não faça isso, não finja que não é com você, que é com você sim. Deus te chamou. Deus te chamou para você ser boca de Deus, um representante do Senhor. No teu lar, tem gente aí caída na tua casa, semi-morta espiritualmente falando, e que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Eu vou continuar lendo o texto aqui, diz a palavra assim, olha, no versículo 33, certo samaritano que seguia seu caminho. Algumas traduções diz que ele estava de viagem, ou seja, ele estava ocupado, ele seguia seu caminho. Mas olha a atitude dele. Passou-lhe perto, diferente do levita e do sacerdote, né? Ou do sacerdote e do levita, ele passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Isso tem um valor extraordinário diante de Deus. Quantas coisas estão diante dos nossos olhos, a gente não consegue ver, não consegue enxergar. O samaritano viu e se compadeceu. E aí o texto continua dizendo que chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Ele viu a situação, se compadeceu daquela pessoa que estava sofrendo, chegou perto e aplicou-lhe óleo e vinho. Algumas traduções falam de azeite. Então, queridos, óleo na Bíblia fala de unção. Todas as vezes que você se aproxima de alguém que está sofrendo, todas as vezes que você se aproxima de alguém que estava fazendo o caminho inverso, que estava abandonando o certo para ir para o errado, que estava se afastando do lugar da bênção para o lugar de maldição, Deus renova uma unção sobre a tua vida. Nunca vai faltar óleo para você. Nunca vai faltar essa força, esse revestimento do alto para curar ferimentos de pessoas que estão precisando e que não podem morrer sem salvação. Ele se aproximou e curou os ferimentos, pesou-lhe os ferimentos com óleo e com vinho. O óleo fala de unção na Bíblia e vinho fala de alegria. Quantas famílias estão sendo vítimas de ataques do mal, pessoas vivendo tristes, enclausuladas, que perderam a alegria. Deus quer te dar vinho, não é vinho, bebida alcoólica, não, o vinho é alegria, para que você leve alegria para essa pessoa que está caída. Seja a boca de Deus. Não frequente uma igreja, seja a igreja. Participe dos cultos lá locais, mas seja a igreja. Seja a igreja de Cristo. Leve o óleo para o ferido. Agora os hospitais em desespero, as pessoas estão em desespero nesse momento. E Deus está levantando missionários, homens e mulheres de Deus, para serem boca dele, levarem o óleo para o ferimento, levarem alegria para o coração triste. Que o Espírito Santo ilumine você aí agora, te encha, para você ser um samaritano dentro da tua família. Aproveita esse tempo. Nós não estamos de férias, não, igreja. Isso não é um período de férias, não. Deus permitiu isso, é uma grande oportunidade para que você venha sarar os ferimentos dos teus parentes, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, daqueles que estão mais próximos de você. É o teu próximo, está aí próximo de você. Está próximo de você. Você tem alguém que está dando sinais que não está bem, coloca óleo. O colocar o óleo é buscar essa unção, ora por ela, ora por ele. Ajuda, incentiva, traga alegria.
Fala, conta comigo, Deus da minha vida vai mudar a sua. Jesus te perdoa. O samaritano se aproximou de alguém que estava errado. Deus se preocupa também com aqueles que erram. Ele estava fazendo o caminho errado, por isso foi atacado pelo ladrão. Por isso foi atacado pelo ladrão. Mas Deus deu a chance para ele. E aí, continuando, olha. Diz que ele colocou óleo e vinho e colocando sobre o seu animal. Ele desceu do seu animal e colocou o doente. Ele colocou aquele homem ferido sobre o seu animal. Sabe o que fala isso aqui? Sabe o que significa isso aqui? Abrir mão do seu conforto, sair da sua zona de conforto para fazer aquilo que Deus mais ama. Quantas pessoas nunca desceram do seu animal? Tem uns que colocam assim no carro, compram um carro bem lindo, né? Que Deus não é contra isso, e põe lá propriedade exclusiva de Jesus, e Deus está dizendo, mentira, isso aí não é meu não. Você nunca levou uma alma na minha casa? Você nunca usou aquilo que Deus te deu para ir socorrer alguém, para se colocar à disposição do reino? Ele desceu do seu animal, colocou o doente em cima do animal e foi puxando. Toma cuidado, queridos. Essa casa foi Deus que me deu. E se precisar fazer um culto aí, você vai permitir ou vai ficar cheio de mimimi para ninguém sujar as paredes, sujar isso, sujar aquilo? Foi Deus que te deu? Tem que descer do animal, se colocar a sua vida e tudo que você tem à disposição do reino. Esse é o momento da igreja entender isso aí. O homem desceu do seu animal, ele interrompeu a sua viagem, ou seja, deixou de lado aquilo que para ele era importante, para socorrer o seu próximo. Eu não tenho como ir, nem você, em todas as cidades do Brasil, nos lugares distantes. Às vezes você derrama lágrimas com dó das pessoas, né? Jesus está falando, ajuda esse que está aí pertinho de você. Se coloca à disposição do reino. Desce do animal. Chega para o teu pastor aí, para o teu líder e fala, conta comigo, vamos fazer o quê? Em prol do reino. O quê? Vai ficar escolhendo, não falar para ele mesmo o que é que a gente vai fazer aqui, pastor, para ajudar, para espalhar o reino, para visitar pessoas doentes. Tem um irmão doente lá dentro de um bairro bem distante, é cheio de lama lá. Me dê que eu vou levar a ceia lá para ele. Mas o seu carro não tem problema nenhum, meu carro é para isso mesmo. Ou você fica toda hora inventando desculpas. Tem que descer do animal, tem que descer do cavalo, irmão. Para fazer o que tem que ser feito. O homem desceu do cavalo, desceu do animal e colocou o doente. Aí continuando diz assim, olha. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, versículo 34, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E para a gente encerrar aqui, está tão bom, mas olha, eu não quero exceder. Não, só quero entregar aquilo que o Espírito Santo está nos dando aqui. No versículo 35 diz assim, no dia seguinte ele tirou 2 denários, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você sabia que nós somos movidos por recompensa, né? Isso aí é da natureza do homem. Mas a boa notícia que eu tenho aqui para todos que estão compartilhando, que estão acompanhando comigo ao vivo, e os que irão assistirem nas próximas horas, nos próximos dias, o nosso Deus é um Deus galardoador. Essa voz aqui, olha, o bom samaritano aqui representa o nosso Cristo. É um exemplo para nós. Representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
deixou um exemplo para nós, abriu mão dos céus e veio aqui na terra. E durante 3 anos e meio ele fez esse trabalho aqui que nós fazemos hoje. Então ele foi lá, o homem foi lá, diz aqui o texto, chamou o dono da hospedagem, lá da hospedaria, do local lá, que representa também a igreja, lugar que acolhe os feridos, os que erraram, os que estavam saindo de Jerusalém para ir para Jericó. Ele chamou o dono da hospedaria e falou: cuida deste homem. Ele está dizendo para você aí, mulher de Deus, cuida desse filho teu. Ah, mas eu estou cansado, eu não tenho mais recursos. Ele está dizendo para você, homem, cuida dela, da esposa, cuida dos seus parentes. Esse período agora que você não pode sair para lugar nenhum, não é verdade? Cuida deles. Mas que recompensa que eu vou ter? E ele avisou: olha, cuida dele, e se você gastar alguma coisa a mais, se você está achando que não vai ter recompensa, eu vou te indenizar, eu vou te recompensar quando eu voltar. Esse é o nosso Deus. Igreja, desperta. Desperta, igreja. Desperta, povo amado e querido. Igreja viva. Tem muita coisa, muita recompensa que nós vamos receber quando o mestre voltar. E ele está avisando, hein? Ele está avisando. Ele está avisando. Eu não tinha como falar outra coisa, que ele mandou falar isso aqui para a igreja. Então aproveite esses momentos. Quando cessarem essa praga, que vai cessar essa praga, em nome de Jesus, do coronavírus, se coloque à disposição do reino. Você que está acompanhando em outras cidades aí, abraça a causa do evangelho, ajuda teu pastor, ajuda esse líder que Deus levantou aí e colocou à frente do rebanho. Nós precisamos alcançar essas pessoas que estão fazendo o caminho errado e caíram mortas. Temos que cuidar delas, tratar delas. Desce do cavalo, irmão, sai da tua área de conforto e aproveita a oportunidade. Se você não pode pregar, mas você pode semear, ajudar. Ele levou e disse assim: cuida dele, está aqui, olha, um valor, botou a mão no bolso e deu lá. Deu lá para o dono da hospedaria, cuida dele. Quando você dizima aí na tua igreja, quando você oferta, você está dizendo: deixa essas portas abertas para cuidar dos aflitos. Dízimos e ofertas é para isso, para manter os templos abertos, queridos. O bem mais precioso é a nossa salvação, e tem tanto crente que até o dízimo está mexendo. Não é para comprar a bênção de Deus, nem para enriquecer pastor, não. Os pastores que vivem assim errado, eles vão pagar tudo diante de Deus. Ninguém brinca com os céus, ninguém brinca com a Bíblia. Mas nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas feridas. E ele disse: olha, cuida dele. Se faltar alguma coisa, não se preocupe. Quando eu voltar, eu acerto conta com você. Eu vou te indenizar. Eu vou te recompensar. Que fala de recompensa na volta do mestre. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Se coloca à disposição do reino. É momento de refazermos as nossas alianças com o Pai e seguirmos aqui o exemplo e as instruções que vêm dos céus. Os céus falam conosco. Está falando comigo, está falando com você aí, neste momento. E aí Jesus termina dizendo assim, olha, pergunta para ele: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Ele disse, então lhes disse: vai e procede tudo de igual modo. Faz do mesmo jeitinho. Você entendeu? Você entendeu ou você está fingindo que não entendeu, feito o sacerdote? Toma cuidado com as desculpas que você tem dado, viu? Não estou aqui para te machucar, não. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. É isso mesmo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo. Deus abençoe todas as nações. Deus abençoe nosso Acre, amado.
nossa pátria amada. Deus abençoe o Nordeste brasileiro, Sul, Sudeste. Cubra, Senhor, com a tua graça e ajuda-nos, meu Deus, a curar as feridas daqueles que estão fazendo o caminho errado, o caminho inverso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Guarda essa palavra aí no teu coração. Seja um religioso, não. E não fique com mimimi. Porque tem uma turma de crente aí que eu vou te contar, viu? Qualquer palavra que ouve aí já se machuca, não gostei. Mas se você não gostou, não posso fazer nada. É a palavra de Deus. Você foi chamado para ser salvo, herdar a salvação e anunciar, cuidar das pessoas. Todo homem, toda mulher de Deus, os que são salvos, são missionários. Foram escolhidos para espalhar mesmo as boas novas do Evangelho. Uns pregando à frente do trabalho, outros contribuindo, outros no grupo de evangelismo, nos hospitais, no grupo de dança. Você vai fazer alguma, vai somar para o reino e vai alcançar os perdidos. Deus abençoe a todos, queridos. Nós vamos fazer mais uma oração, viu? Tá tão bom aqui dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo tem nos entregado. Às 18 horas vamos estar de volta, trazendo mais uma palavra, adorando. E nos dias de cultos, né? Às terças-feiras e às quintas também, sempre às 19 horas, o horário aqui do Acre. Você que está acompanhando aí em outras capitais, nosso horário aqui no Acre são 2 horas a menos dos demais estados do Brasil, né? Acho que na Amazônia também tem uma diferença, mas de São Paulo, de Brasília, são 2 horas a menos. Então nós vamos estar entrando também sempre às 19 horas. Eu queria, antes da oração, trazer aqui um alerta, né, para os homens e as mulheres de Deus, na sua grande massa, sua grande maioria que está aí acompanhando conosco. Olha, você que é fiel ao Senhor, permaneça fiel. Esse tempo vai passar, essa epidemia vai passar. Você está entrando agora, nós estamos no finalzinho, né, da transmissão do nosso culto online. Deus abençoe grande e poderosamente, guarde a sua família, como diz o Salmo 91, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu queria trazer um lembrete aqui para vocês, porque nós estamos com os templos fechados, né? Pastores, homens de Deus no Brasil todo praticamente. Nós acatamos as instruções, as ordens das autoridades na área da saúde, os templos estão fechados, mas os compromissos continuam, amados. Então você que crê na palavra, você que é temente a Deus, você deve ser fiel. Você que é dizimista, você que é ofertante, não abandone os seus líderes nesse momento, né? Porque o nosso Deus continua abençoando e cumprindo as suas promessas. Você que é membro aqui do Ministério Palavra da Bênção de Cristo, você deve depositar o seu dízimo na conta da igreja, que vai aparecer aí, olha, no vídeo, no Banco do Brasil. Ou você que é aqui da cidade, você pode nos ligar e nós vamos abrir as portas do templo, não para fazermos cultos presenciais, não, mas para que você faça a sua doação. Dízimos e ofertas sempre serão bênçãos, são recursos. O samaritano, olha, tirou do bolso e falou: cuida deste homem. Então os templos não podem fechar definitivamente. Nós estamos por um período, mas nós vamos continuar as nossas atividades nos templos, e você vai continuar sendo um instrumento de Deus. Tá aí, olha, a conta da igreja no Banco do Brasil. Você pode depositar ou fazer uma transferência. Se você diz: bispo, eu tenho dificuldade, você mora aqui em Rio Branco, no Acre, e você não tem como fazer a transferência, você pode nos ligar no número que vai estar aí também, nosso telefone pessoal. Manda uma mensagem aqui para nós. Ou então você chama nas redes sociais, no Message ou no WhatsApp, e fala, nós vamos lá te atender. Você vai fazer a sua semente, que nós vamos prosseguir, Brasil, Rio Branco, Acre, vamos prosseguir fazendo a obra do Senhor, anunciando o Evangelho e vendo vidas sendo salvas, vendo pessoas que estavam caídas e semi-mortas sendo resgatadas pelo poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. Tá ali, olha, agência 8132, conta corrente dígito 9, conta corrente 835, dígito 4, do Banco do Brasil. Essa é a conta
da igreja, do Ministério Palavra da Bênção de Cristo. Você pode fazer as suas doações direto lá na conta da igreja. Os seus dízimos, as suas ofertas, eles são destinados para a manutenção da obra do Senhor aqui nessa terra. E quem quiserem fazer pessoalmente, entre em contato conosco, nós vamos estar ali atendendo. Vamos orar, Brasil, vamos orar, povo de Deus, acreanos, os irmãos de Rio Branco, né? De São Paulo, de qualquer lugar desse Brasil e do mundo. Vamos invocar ao Deus Todo-Poderoso, que tem nos guardado com a sua graça, com o seu amor. Se você precisar de um atendimento, né, de um conselho, você pode me chamar aí no número que vai estar aí disponível, né? O meu filho está colocando aí os números do WhatsApp, o meu e da pastora. Você pode nos procurar, que nós estamos no plantão espiritual, viu? Orando e atendendo as pessoas. Podem nos chamarem através das redes sociais. Vamos orar, vamos falar com o Senhor? Então feche os seus olhos aí. Pai, graças te damos por tudo. Graças te damos por tudo, Senhor. Obrigado por esta manhã de adoração. Obrigado pela luz do entendimento da tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu não tenho como convencer ninguém, mas o teu Santo Espírito é quem nos convence, é quem nos guia, é quem nos guarda. Nós oramos por todas as famílias do Acre, todas as famílias do Brasil e do mundo que oram conosco nesta manhã abençoada. Guarda e proteja, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio de poder anunciar o teu evangelho, Senhor, e falar do teu amor, da tua graça. Que haja arrependimento, Pai, aonde quer que cheguem essas imagens, aonde quer que cheguem as nossas vozes, as nossas imagens, Senhor, falando da tua palavra, que haja arrependimento. Perdoa os pecados, as falhas, as fraquezas de todos aqueles que se humilham e se arrependem agora diante do Senhor, meu Deus. Talvez essa criatura estava fazendo o caminho errado, o caminho inverso, saindo de Jerusalém para ir para Jericó, meu Pai. Que ele se arrependa neste momento e volte para Jerusalém, volte à comunhão contigo, volte a te buscar de todo o coração, meu Deus. Nós declaramos na autoridade da tua palavra, Senhor, que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa, nenhum mal sucederá a essa mulher, a este homem, praga nenhuma chegará à casa dele, à casa dela. Senhor, guarda essas famílias que oram conosco. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Que possa passar esse vírus mal, seja repreendido, e o teu povo seja feliz e abençoado em qualquer lugar desta nação, em qualquer lugar do mundo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Um abraço. Beijo no coração de todas as famílias. Que a paz, a graça, o amor, o favor de Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Muito bom estar com vocês aqui. Às 18 horas estaremos de volta. Horário aqui de Rio Branco, né? 18 horas. E os demais estados do Brasil, a grande maioria, serão 20 horas, né? Então nós vamos estar de volta às 18 e às 20 horas. E na terça-feira às 19 horas. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe e guarda a sua família. E lembre-se, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua terra. Tchau, Brasil.